Olá a todos e todas. Meu nome é Bruna Saldanha, eu sou fundadora da Will. E esse é o nosso primeiro vídeo, nossa primeira videoaula, no módulo 1 do nosso treinamento para os novos voluntários da Will. É um treinamento que está sendo feito com muito amor, carinho, e eu espero que vocês gostem. Com certeza teremos muito para melhorar ainda. Esse é o meu primeiro videoaula, minha primeira videoaula, mas eu estou fazendo com muito cuidado. A gente preparou um material muito legal, com base acadêmica, para que todos os nossos voluntários estejam preparados para esse ano aí que vai chegar, nosso primeiro ano de funcionamento com as crianças de Saquarema aqui na UIL. Então, o tópico de hoje, eu vou compartilhar agora a minha tela, para a gente aprender um pouquinho mais sobre o tópico de hoje, que é a educação ambiental, seguindo as bases do veganismo. Vamos lá. Então, educação ambiental vegana, né, no módulo 1. Para a gente poder falar um pouquinho sobre os tópicos relacionados à educação ambiental vegana, sobre os tópicos relacionados ao veganismo, não só o veganismo, né, aquele que é posto pela Vegan Society da Inglaterra, que foi o primeiro espaço de criação do veganismo, mas também o veganismo latino, né, um veganismo que a gente chama de decolonial, ou seja, que não segue as bases teóricas e as bases de funcionamento em geral mesmo, de outros países da Europa, dos Estados Unidos, um veganismo que tem a ver com a América Latina, que tem a ver com o Brasil. Então, como tudo isso se relaciona com uma educação ambiental, que é a base da UIL, né, que é o nosso maior propósito. Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho do contexto, né, do contexto da educação ambiental no Brasil. Porque a educação ambiental é, por muitas vezes, tratada, né, pelo senso comum, como um exagero, uma excentricidade, ou então de educadores hippies, abraçadores de árvore, né, que não se preocupam com conteúdos que realmente importam, né, como matemática, português. Isso é muito que fica na boca do senso comum, né? E aí, porque esses conteúdos são os conteúdos que foram acostumados, né, que sempre estiveram naquela educação formal que a gente também foi socializado, que a gente também foi educado. E está presente também no currículo tradicional, currículo que sempre foi posto em todas as escolas. E essas pré-noções, elas se devem em grande parte pela falta de coerência, né, sobre o que de fato é educação ambiental e o que se agrega a ela, né? O termo educação ambiental, ele foi definido na Conferência Subregional de Educação Ambiental e para a Educação Secundária no Peru, em 1976. É uma ação educativa, eu estou falando assim naturalmente, mas eu também estou lendo umas colinhas. Então, de vez em quando, vocês vão ver meu olhando para cá e para lá, mas são colinhas do bem, que vão estar disponíveis no nosso material de treinamento também, para vocês lerem depois, né? Então, é uma ação educativa permanente, pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência da sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, com problemas derivados de ditas relações de suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido à transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para a dita transformação. Ou seja, em outras palavras, né, a educação ambiental é a conscientização dos indivíduos sobre a preservação dos recursos naturais e a transposição dessa consciência para o seu cotidiano. É aquele indivíduo saber como ele vive, o que ele faz, as ações dele, como se impacta no meio ambiente, sabendo que ele próprio é meio ambiente, ele próprio é natureza. É essa consciência, essa conscientização, é para isso que serve a educação ambiental, para uma conscientização dessa preservação dos recursos, porque atualmente nós temos a demanda de gastos do recurso está muito maior do que o recurso em si, né? Então, é por isso que a gente debate muito a educação ambiental crítica. A educação ambiental crítica não é, né, como a gente costuma falar, fazer uma cartolina com desenho de uma árvore dizendo que a gente tem que preservar aquela árvore. Isso não é uma educação ambiental crítica. A educação ambiental crítica é uma educação que ultrapassa os muros da instituição escolar, da instituição de educação formal, no caso da UIL, né?
Como, por exemplo, se a gente for tomar a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Primeiro ponto, né? Se você não é um educador, você provavelmente não sabe o que é um BNCC. BNCC é a Base Nacional Comum. É um currículo que foi estabelecido no Brasil para todas as escolas utilizarem esse mesmo currículo. E aí, como será utilizado, vai na independência de cada professor, da regionalidade daquela escola, né? Respeitando a cultura envolvida naquele ambiente, naquele local, ou seja, uma criança do Maranhão não necessariamente vai aprender da mesma forma que uma criança do Rio de Janeiro. Então, mas de qualquer forma é importante que todos tenham um conhecimento prévio. E para isso surgiu a Base Nacional Comum Curricular. E nessa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o tema meio ambiente, né, ele engloba tanto a educação ambiental quanto a educação para o consumo no cotidiano escolar. E é muito citada a sustentabilidade, né? E essa sustentabilidade, ela aparece transdisciplinarmente. O que é transdisciplinarmente? É uma sustentabilidade, é o tema sustentabilidade que deve aparecer em todas as disciplinas, independente de qual é a disciplina. Ou seja, eu não preciso falar de sustentabilidade só quando eu estou dando aula de ciências. Eu posso falar de sustentabilidade na aula de geografia, na aula de história. É um assunto que perpassa as disciplinas, que vai além dessas disciplinas, né? E a UIL examina esse termo, né, não só de forma transdisciplinar, como sugere a BNCC, mas a gente também examina o termo junto aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, da Agenda 2030 da ONU. Então, são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vou falar um pouquinho deles depois nos próximos treinamentos, da Agenda 2030 das Organizações Nacionais das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Eu vou entrar um pouquinho mais nesses objetivos, né, e nos ODS mais para frente, mas já é importante vocês saberem que a gente utiliza a sustentabilidade, conceitos de sustentabilidade, todo o nosso aparato de educação ambiental seguindo esses ODS, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, né, para a gente entender um pouquinho mais o que significa sustentabilidade, de acordo com um pouco da nossa visão, é basicamente uma perspectiva de conservação, né? Na dimensão ambiental, né, a gente começa o nosso entendimento de que os recursos naturais são finitos, eles acabam, uma hora eles acabam. Não adianta a gente ficar usando todos os recursos como se desse em pé, literalmente. O petróleo acaba, a água acaba. Então, para começar, a gente tem que ter essa perspectiva de conservação, ou seja, de que a gente tem que conservar esses recursos, utilizá-los de forma inteligente. E aí, esse termo sustentabilidade vem daí, ser sustentável esse uso. E aí, né, a gente vê que, por exemplo, já no campo da biologia, a sustentabilidade ela está associada às habilidades dos ecossistemas se regenerarem, né? No campo econômico, essa questão da sustentabilidade já se desenvolveu na compreensão dos padrões de consumo. Então, existem várias formas de enxergar a sustentabilidade. Na UIL, essas formas de enxergar estão muito conectadas aos nossos pilares, né? A gente conseguiu fazer uma junção, levando em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sustentáveis da ONU, e o que a BNCC propõe, e o que nós acreditamos que é correto para a organização e para a educação ambiental crítica das nossas crianças, né? A gente levou em consideração pilares que a gente acredita que são os pilares que fazem com que o termo sustentabilidade, que a prática de sustentabilidade esteja no dia a dia das pessoas, né? E seja realmente compreendido pelos nossos alunos. E esses pilares são socialmente justos, ecologicamente sustentável e economicamente viável. Ao longo de todo esse treinamento, vocês vão ouvir muito esses pilares, porque esses são os pilares que fazem todo sentido em todas as nossas práticas, desde a aula de culinária, até a aula de compostagem, até a aula de inglês. São pilares que são a base mesmo da nossa organização, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no socialmente justo, né? Se a gente não levar a justiça social
como um dos sustentáculos, né? O que sustenta esse termo, a gente corre o risco do esquecimento, por exemplo, da sociedade escravocrata que a gente teve. Ou seja, se a gente for parar para pensar, na sociedade escravocrata, a gente tinha um modelo econômico absolutamente criativo, lucrativo, né? Que se sustentou, foi sustentável, se sustentou durante séculos. Era um modelo econômico que dava lucro e que se sustentou por muito tempo. Podemos chamar ele apenas de sustentável, se a gente olhar só pelo viés econômico. Então, normalmente, né, atualmente, a gente foca a nossa educação para os alunos de escolas públicas, porque a gente acredita que, de alguma forma, a gente deve usar o nosso espaço, né, o nosso tempo, o nosso saber, como ferramenta de luta contra a desigualdade social no campo da educação. Então, a gente acredita que tem que ser socialmente justo. Para a gente falar de sustentabilidade, a gente tem que levar em consideração uma sustentabilidade que é socialmente justa. Porque, senão, a gente vai focar somente na parte econômica, que pode ser viável, como foi o modelo da escravidão, né? O modelo econômico que seguia durante a escravidão. E a gente também tem que pensar no economicamente viável, né? Não é possível a gente desconsiderar a viabilidade econômica de alguma coisa, né? Se a gente for seguir a nossa prática pedagógica, né? A gente acredita que na nossa sociedade de hoje, nós ainda vivemos numa sociedade pautada pela luta de classes. E essa situação leva o país a um modelo hegemônico de educação, né? Um modelo que reproduz a desigualdade social, mesmo em espaços que pregam a democracia, a equidade de oportunidades, como é o campo escolar. Então, se a gente não levar em consideração a viabilidade econômica, né, de desenvolvimento, a gente vai reproduzir mais uma vez uma lógica elitista que não fornece ferramentas práticas de ascensão social para as classes que sempre tiveram seus direitos sabotados ao longo dos séculos. Então, falei muito bonito agora, mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode ignorar a viabilidade de uma educação, uma viabilidade econômica da educação para aquela criança. Ou seja, essa criança tem que poder depois ser inserida no mercado de trabalho com os mesmos saberes que uma criança de uma escola particular, de uma escola privada, por exemplo. Ela tem que estar no mesmo nível de saber. Porque a economia, ser inserida no mercado de trabalho, ser inserido no mercado de trabalho, essa inserção no mercado de trabalho, é uma coisa muito importante para a vida dessa criança, que pode transformar a vida dela, da família dela. Então, quando a gente diz que a gente é economicamente viável, a gente está querendo falar disso, a gente está querendo falar que sustentabilidade tem a ver também com ser economicamente viável para aquela criança e para toda a família daquela criança, a educação que a gente está dando para ela. E aí a gente entra também no ecologicamente sustentável, né? Porque além de considerar o determinismo econômico, ou seja, saber que a gente vive numa sociedade de classes e que essas crianças que vão estar aqui na nossa organização precisam de oportunidade de trabalho quando elas saírem daqui, então além de a gente considerar que o capitalismo e a forma de produção e de consumo que existem, né, que são a base da nossa sociedade de hoje, além de a gente considerar esse determinismo econômico, né, como base teórica, por conta do contexto de desigualdade social que a gente vive, a gente também analisa o termo desenvolvimento sustentável, né? Esse é um termo que a gente acredita que já é tomado pela lógica do mercado. Então, como assim, né? Quando a gente fala um desenvolvimento sustentável, a gente está querendo dizer assim que, olha, é possível, por exemplo, um termo, né? Que aqui na UIL ninguém vai usar esse termo, que é o consumo consciente. Para começar, o consumo não é uma entidade, existe um consumidor consciente, né? E além do mais, né, o consumo na sociedade capitalista nunca é muito consciente, porque você necessariamente está participando em alguma esfera daquilo ali que você está comprando de um processo de exploração de trabalhadores. Então, por mais que você não queira fazer parte daquilo, por mais que você queira, de alguma forma, ser consciente em relação ao que você está consumindo, é um pouco. Nós vivemos numa sociedade alienante, né? A gente não tem noção de todo o processo produtivo daquele produto que a gente normalmente está consumindo. Mas aqui na UIL a gente vai mudar isso, porque a gente tem aula de compostagem, a gente tem aula de culinária, a gente vai plantar a nossa comida, comer a nossa comida plantada, que já foi adubada de acordo com o nosso processo
de compostagem. Então, a gente quer tentar, de alguma forma, minimizar essa alienação. E por isso também a gente desconstrói esse termo de desenvolvimento sustentável, como se fosse possível continuar desenvolvendo esse processo econômico do país, né, que está pautado numa lógica capitalista, e como se isso fosse possível de ser sustentável, porque não é. Porque a gente está acabando com os nossos recursos. E a gente pode discutir isso um pouco mais, né? Com certeza vamos na nossa aula presencial. Vai ser seguido dessa videoaula. E a gente consegue observar, né, essa desconexão dos padrões de consumo que são insustentáveis do ponto de vista ambiental na sociedade, né? Por exemplo, a gente sabe hoje em dia, né, tem dados que a gente 25% da nossa capacidade de reposição dos recursos da biosfera terrestre já foram acabados, né? Então, a gente está falando de uma lógica que ultrapassa o sistema de produção e vai para o sistema de consumo, ou seja, não é só o que as pessoas estão produzindo, o que as grandes fábricas, as grandes indústrias estão produzindo. Esse é o maior dos problemas, mas também já dentro do nosso consumo. O que a gente está consumindo? Né? E de um lado a gente tem um sistema produtivo que terceiriza a responsabilidade socioambiental para o consumidor, e de outro, consumidores com modos de viver completamente incompatíveis com a capacidade produtiva do planeta, né, que habitam. Então, o que eu quero dizer com isso? De um lado, a gente tem as empresas falando assim, não, mas se você diminuir o seu tempo de banho, você tem que fazer sua parte também. Essa mesma empresa que está gastando milhões de litros de água para a produção de determinado produto, principalmente a indústria da carne, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, nós, consumidores, estamos totalmente desconectados da onde que vem esse mouse aqui que eu estou segurando, da onde que vem as coisas que me rodeiam. Eu não sei cada pecinha de cada coisa que eu uso. Eu estou totalmente desconectado de quanto que eu tive que explorar o planeta para ter as coisas que eu tenho hoje. E aí entra a educação ambiental vegana, né? Porque, deixa eu passar o slide, que eu tenho que me habituar com isso, e é uma educação que está pautada em valores contra-hegemônicos, né? Então, assim, quando a gente nega essa visão pautada na dominação e a direção intelectual e moral de um grupo social sobre o outro, estabelecendo funcionamentos hegemônicos em diversas esferas sociais, o veganismo traz a reflexão sobre a ética social em nossas práticas cotidianas e educacionais. Então, o que a gente quer dizer com isso? Esse mundo que a gente vive, né, que os consumidores não têm noção da produção e que não tem noção de onde que vêm as coisas que são produzidas. E a gente tem produtores que têm essa noção, mas que desrespeitam absolutamente os recursos naturais. A gente vive numa sociedade que segue valores hegemônicos. O que é hegemônico? É o que domina geral. E aí, esses valores hegemônicos são os valores que a sociedade capitalista segue. Ou seja, grandes empresas que não estão nem aí para o recurso natural e consumidores que não têm noção, que não têm consciência, porque é feito de uma forma, até mesmo na escola, quando ele não recebe uma educação ambiental crítica, para que ele realmente não saiba, para que ele seja propositalmente ignorante em relação a isso. E o veganismo vai trazer uma reflexão sobre uma ética maior. O que é ética? É o bem comum, é o que é bom para todo mundo ao mesmo tempo. E aí, quando a gente questiona o que a gente come, né? Se eu não comer a carne, qual o impacto no meio ambiente que eu vou dar? Qual o impacto que eu vou dar para os trabalhadores rurais que podem plantar outros tipos de comidas, vegetais, grãos, que podem substituir essa carne aqui? Qual o impacto social dessa minha alimentação? Além do ambiental também. Qual o impacto econômico? É mais barato comer vegano? Com certeza sim, né? Principalmente no país de hoje, dos abusos governamentais e estatais que estamos vivendo no momento. Estão colocando os preços da carne, isso não é uma coisa positiva, lá na altura, né? Então, quando a gente nega essa noção de dominação, de que o ser humano domina outro ser, a gente está negando uma moral estabelecida, um valor hegemônico. É assim que é. A gente sempre entendeu dessa maneira.
que é assim, o ser humano é melhor do que os outros animais, portanto ele pode dominar os outros animais. Como já foi estabelecido anteriormente, que o homem era melhor do que a mulher, que o branco era melhor do que o negro. Quando a gente nega isso, de que um é melhor do que o outro e, portanto, pode explorar o outro, quando a gente questiona esse valor hegemônico, a gente está entrando com valores contra-hegemônicos. E esse é um valor muito importante, esse é um saber muito importante, conhecimento que vocês têm que ter, todos os professores da UEL têm que ter, que nós temos valores contra-hegemônicos, que vão contra essa exploração de um ser sobre o outro. E quem traz muito essa vivência para a gente, da gente pensar todo dia um pouquinho nesse valor contra-hegemônico, ou seja, será que eu tenho direito mesmo de explorar outra pessoa? Quem traz isso para a gente, o que traz isso para a gente é o veganismo. Práticas antiespecistas é outro valor muito importante que todos os voluntários do UIU precisam saber, né? Então, o que é especismo? É a crença de que a espécie humana tem o direito de explorar, escravizar e matar as demais espécies de animais por considerá-las inferiores. Então, aquilo que eu falei no slide anterior, né? São práticas antiespecistas, a prática da gente saber que a gente não pode praticar o especismo. Especismo é uma espécie achar que pode explorar a outra espécie por ser melhor do que outra. E aqui na UIL, nas nossas práticas, a gente não acredita que a gente tem que agir dessa forma. Por isso, nós não exploramos nenhum tipo de animal de nenhuma forma. Agora, prática não utilitária e não contábil. Parece um nome muito complicado, mas vocês vão entender o que é. A educação ambiental vegana, ela entra como contraponto da educação utilitária não vegana, exatamente por propor que a questão ambiental, assim como tantas outras, não deve ser quantificada numericamente e que seja tratada de acordo com uma dimensão ética não contábil. Então, vamos lá. Parece muito difícil isso aí, mas isso é importante para vocês pesquisarem depois, porque agora eu vou falar de um jeito que vocês vão entender um pouquinho melhor. O que é uma prática utilitária? É que você vê uma prática como sendo útil. Então, assim, eu vou pegar esse cavalo, vou botar nessa charrete e ele vai ser útil para mim. Eu vou pegar esse trabalhador negro, vou botar ele trabalhando muitas horas, não vou pagar nenhum salário mínimo para ele, eu vou ter lucro em relação a isso, e foi útil para mim. Isso é uma prática utilitária. Quando você bota na vida de outro ser uma utilidade para você. Então, a gente acredita em práticas não utilitárias, ou seja, que vão contra a exploração de alguma forma. E não necessariamente de outro ser ciente. O que é um ser ciente? É um ser que sente dor, que tem sistema nervoso, né? Então, mas pode ser assim com as plantas também, que não tem esse sistema nervoso, que não é um ser senciente. Se a gente está explorando de forma utilitária, ou seja, que é só útil para mim, ignorando todo o meu entorno, ignorando como derrubar aquela árvore, por exemplo, vai ter um impacto ambiental para toda aquela floresta, né? Se a gente não levar isso em consideração, a gente está tendo uma prática utilitária. E na UIL a gente defende uma prática não utilitária, ou seja, que a gente sempre presta atenção se aquela prática está sendo uma prática exploratória ou não. Se aquela prática está levando em consideração o meio ambiente, a natureza, os povos originários, a nossa comunidade. Então, isso é uma prática não utilitária. E não contábil é quantificar as coisas. Ou seja, eu tenho 3 cabeças de gado. Eu tenho aqui 5 galinhas para matar, para comer elas, ou eu tenho tantos ovos aqui dessas galinhas que eu fiquei deixando elas enclausuradas presas para conseguir pegar. Então, assim, você contabiliza, você transforma, assim como foi agora na Covid, que muitos dos corpos, muitas das pessoas foram transformadas em números, e aí se esvaziou muito a empatia sobre aquelas famílias que perderam. Aquilo não foi mais um número de uma pessoa que morreu. Aquilo ali foi uma família, foi uma vida. Então, quando a gente tem práticas não contábeis, é que a gente não contabiliza, a gente não quantifica, a gente não bota números, né, em vidas, em coisas que não são números, que não se resumem a números. Então, basicamente é isso, práticas não utilitárias e não contábeis. É esse o preceito que a gente usa na UIL também. O conceito de veganismo é muito importante vocês saberem, vocês sempre podem voltar nesse material, né? De acordo com a entidade que formalizou o termo veganismo no mundo, The Vegan Society, sediada no Reino Unido, veganismo é um estilo de vida que busca excluir, na medida do possível, praticado todas as formas de exploração e crueldade contra os animais,
para alimentação, roupas ou qualquer outro propósito. Então, isso lá em 1948, se eu não me engano, mas eu posso ver depois a data, no Reino Unido, um grupo de pessoas se juntou e viu que estava errado explorar os animais. E aí criou a Vegan Society, né? E aí eles falam, olha, no que for possível e praticável para a gente, aqui em 1900 bolinha, muito tempo atrás, o que é possível e praticável para a gente, antes de ter um monte de mercado crescendo, né? Antes de ter YouTube dando várias receitas super criativas com tudo que vem da terra, antes de ter microempreendedores, pequenas empresas crescendo, totalmente veganas, te dando mais opções, o que é possível e praticável a gente fazer, né? Na medida do possível e praticável, vamos excluir todas as formas de exploração e crueldade contra os animais para alimentação, roupa ou qualquer outro propósito. Então, assim, eu consigo não andar de cavalo, eu consigo botar uma outra forma de charrete, eu vou usar essa outra forma. Eu consigo não comer ovo, eu consigo comer um omelete de grão de bico, aqui, um grão omelete, que a gente chama, que faz com pãozinho de grão de bico, fica top. Consigo, então não vou mais comer ovo. Então é possível, é praticável para mim isso. E aí, esse conceito surgiu no Reino Unido. Só que aqui na Will a gente acredita no veganismo decolonial. A gente é grato a toda a história do veganismo que veio pra gente. Só que nosso interesse é no entendimento e uma construção de um veganismo latino-americano. Por quê? Porque a gente acredita que um europeu nunca vai saber qual é a realidade do brasileiro. Um europeu nunca vai sentir, além de saber, a realidade de um favelado. Um europeu nunca vai conseguir sentir e entender a realidade de uma criança moradora de Saquarema. Então, a gente tem que criar sempre os nossos próprios conceitos. A gente tem que analisar os conceitos que são muito mais globalizados, a gente tem que analisar o que está vindo do resto do mundo para a gente. O que a gente vai fazer com essa informação de acordo com a nossa realidade. A gente não precisa reproduzir tudo, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que muitos povos originários da América Latina não têm uma cosmologia baseada no binarismo entre ser humano e natureza, ou seja, é tudo a mesma coisa. Não sou eu e a árvore. Eu sou uma espécie muito melhor que pode explorar essa árvore. Não, eu e a árvore somos da mesma comunidade. Assim como a minha avó, assim como esse cachorro. Né? Então, povos originários, muitos indígenas têm outra conexão com a terra, outra conexão com a natureza. Né? E já há muito tempo, pratos como muqueca de banana, mamão verde, carne de caju ou de jaca, refogado de cactos, já faziam parte da alimentação da cultura indígena e afrodescendente do Brasil. Mas muitas vezes essa cultura foi se perdendo, né? Exatamente por um processo globalizante que entrou e massacrou as culturas locais. Assim, vamos vender McDonald's para todo mundo. Porque se todo mundo comer e consumir a mesma coisa, a gente já sabe qual é o gosto dessa pessoa. Então vai ser fácil da gente ter lucro. Então eu vou vender a mesma coisa e eu vou fazer com que todo mundo goste da mesma coisa. Eu vou aniquilar as particularidades de cada cultura. Porque se tem essa particularidade, eu não consigo entender direito e rápido para lucrar rápido. Mas se todo mundo gosta, se eu já sei que eu vou chegar num lugar e todo mundo vai comer o McDonald's, todo mundo vai gostar da Coca-Cola, é fácil, já chego com a fórmula certa para ter meu lucro ali. E esse é o objetivo de grandes empresas bilionárias hoje. Por isso, eles tentam aniquilar muitas culturas indígenas e afrodescendentes que já praticavam esse tipo de alimentação que o veganismo decolonial no Brasil está resgatando agora para a gente. E a educação vegana, ela entra para adotar o veganismo na educação, né, fazendo com que a criança contemple o respeito, a empatia, a conscientização social e ecológica. Ou seja, tudo que eu fui falando lá desde o começo, desde o determinismo econômico, do socialmente justo, do ecologicamente sustentável, do economicamente viável, do que é um veganismo decolonial, das práticas não contábeis, não utilitárias. Todas essas práticas são possíveis ser postas na educação vegana no dia a dia. E todas essas práticas trazem o quê? Respeito, empatia, conscientização social, ecológica. E é para isso que a gente está aqui. Essa é a base de todos os outros treinamentos da Will que vocês vão ter daqui em diante. E esse foi o nosso treinamento de hoje. Eu espero que vocês gostem muito. Foi minha primeira vez fazendo aqui, então com certeza eu falei muito, falei algumas bobagens, mas a gente ainda vai com certeza melhorar esse vídeo a partir dos próximos anos. Mas eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês
E nos vemos no próximo treinamento desse módulo 1. Beijinho e tchau, tchau.